Amém, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez essa noite aqui. Nós já adoramos ao Senhor, nós já podemos dizer para que nós viemos, nós já declaramos que Ele é santo, nós já dizemos que digno é o Cordeiro, e agora nós dizemos que a nossa lenha já está sobre o altar. E feche seus olhos onde você estiver, aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Repita assim comigo: Espírito Santo, eu estou aqui, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, falando mais uma vez comigo. Meu coração está aberto, pode falar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É um prazer, mais uma vez, como eu disse, tê-los aqui. Obrigado a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos apoiando, compartilhando esse link, divulgando, todas as nossas programações. Eu gostaria, antes de começar a ministrar, também lembrar que amanhã, às 19h30, aqui mesmo no canal da IBNC, nós teremos a live do nosso culto. Nós teremos uma palavra abençoada aos nossos corações. Então, que você possa estar sempre participando, sempre ligado. As nossas transmissões são nas quintas-feiras, nos sábados e nos domingos, às 19h30, quinta e domingo, e no sábado, às 19h. E é um prazer sempre recebê-los aqui. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Sem perca de tempo, se você não pegou sua Bíblia ainda, eu gostaria que você pegasse neste momento, que você pudesse acompanhar aquilo que será ministrado essa noite. Eu gostaria de compartilhar algo ao seu coração, e que você possa receber, reter tudo aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Que você nessa noite possa se posicionar como uma esponja. Sabe, a esponja, quando ela recebe a água, ela retém toda a água, ela retém para si, ela absorve tudo aquilo que está sendo lançado sobre ela. E nessa noite eu gostaria que você recebesse, assim como recebeu essa adoração que nós declaramos, que nós entregamos ao Senhor, que agora o teu Espírito possa receber cada palavra que será ministrada essa noite, que eu acredito que virá diretamente do trono do céu ao seu coração. Então abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 7. Então Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Vou dar um tempinho enquanto você encontra aí. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 2, você pode ver na tela aí o capítulo e o versículo. Então vamos lá, diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportados e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfalecestes. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caístes, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre o primeiro amor. Sabe, sobre não deixar o primeiro amor. E é claro que quando nós falamos de primeiro amor, de deixar o amor se esfriar, de desfalecer no amor, esse texto é o que vem nas nossas mentes. A carta que João escreve, inspirada pelo Espírito Santo, declarando as palavras de Jesus à igreja de Éfeso. Sabe, o Apocalipse, ele foi um livro escrito aproximadamente no ano 95 e 96 depois de Cristo. Alguns dizem que foi na década de 90 até o ano 100, mas que foi no primeiro século.
E João escreveu, ele já estava na ilha de Patmos, ele estava já exilado naquela ilha, ela fica ali próximo ao rio Egeu, na Ásia Menor, região que é a Turquia. E lá na ilha de Patmos era enviado aqueles que eram presos, aqueles que o imperador romano Domiciano enviava para aquela ilha, eles ficavam lá. E logo em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nós vemos o motivo que João estava preso. Sabe, muitos iam presos por cometer crimes, por coisas horrendas, mas João estava preso, e ele diz assim: eu estou preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Ou seja, João foi preso, exilado, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então lá na ilha de Patmos ele escreve, já no final da sua vida, no final já da sua caminhada, ele escreve esse livro profético que revela aquilo que acontecerá no futuro. A palavra Apocalipse significa revelação, também significa tirar o véu ou desvendar aquilo que estava oculto. E nós podemos ver claramente quando lemos o Apocalipse, o desfecho de toda a história, que Deus desde o início tinha um plano e que Ele conclui esse plano no Apocalipse com aquilo que já era óbvio desde o início, que é a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro sobre todo o mal. E nós podemos fazer um paralelo de Apocalipse com o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Olha só, Gênesis fala do início, Apocalipse fala do fim. Gênesis fala da criação da terra, Apocalipse fala de uma criação de uma nova terra. Gênesis fala da criação do céu, Apocalipse fala do novo céu. Gênesis fala sobre a criação do sol, Apocalipse fala que a nova Jerusalém não precisa de sol. Gênesis fala da vitória de Satanás, o pecado entrando no mundo, mas Apocalipse fala da derrota de Satanás. Gênesis fala sobre Adão, o primeiro Adão. Apocalipse fala sobre Cristo, o último Adão. Gênesis fala sobre Eva como uma mulher. Apocalipse, ele faz essa representação de Eva como a igreja, como a noiva. Gênesis fala sobre a entrada do pecado e Apocalipse fala sobre o fim do pecado. E Gênesis fala sobre o início de uma maldição, mas Apocalipse fala sobre o fim dessa maldição. Em Gênesis, após quando o homem peca, é bloqueado o caminho que levava até a árvore da vida, mas em Apocalipse, o acesso da árvore da vida é restaurado novamente. Então nós podemos fazer alguns paralelos, é claro que com muita sobriedade, é claro que com muita análise, é claro que com muito discernimento daquilo que nós estamos estudando, estamos falando e principalmente estamos pregando. Não é como alguns por aí que dizem coisas, fazem umas comparações que não tem nada a ver um período com o outro, mas essas comparações é interessante a gente ressaltar antes de começar a ministrar. Então Apocalipse ele começa falando no capítulo 2 sobre as cartas que João escreveu às 7 igrejas. E ele fala sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Mas Éfeso em especial, que é isso que nós estamos falando essa noite, é aquilo que o texto diz, ela foi uma igreja que estava em uma cidade muito grande. Éfeso era uma cidade muito rica, ela tinha um comércio de barcos, de navio, algo muito rico, sabe, ela era uma cidade portuária, quer dizer que ela tinha um grande porto que exportava, que importava as mercadorias e assim enriquecia o comércio da cidade. Éfeso também é conhecido pela política, assim, ela não era a capital da cidade, ela não era a capital, porém era a maior cidade em relação à importância da sua época. Era uma cidade relevante, era uma cidade livre, por quê? Porque ela não vivia sobre os jugos dos impostos do Império Romano, então era considerada uma cidade livre. Éfeso também era conhecida pelas suas práticas aí de lazeres, de cultura, onde era sediada como se fossem os principais jogos, como se fossem as Olimpíadas daquele continente. E lá tinha uns estádios, lá tinha um teatro, que ele tinha capacidade para mais de 24 mil pessoas. E essas pessoas, durante esses movimentos, assistiam lutas de gladiadores, assistiam lutas de animais selvagens, combates. E lá essas pessoas se reuniam também
para gritar e saudar a deusa Diana, que era a deusa de Éfeso. Éfeso era conhecido por sua deusa Diana ou Artemis. Diana ou Artemis é a mesma pessoa, é a mesma deusa. E eles tinham um templo dedicado a essa deusa. Eles tinham um apreço muito religioso, um apego muito grande à deusa Diana, que era a deusa da fertilidade para eles. E Paulo, quando ele se depara, quando ele vai para a igreja de Éfeso, que ele vai fundar a igreja de Éfeso, nós vemos em Atos 19, ele chega lá naquele lugar, nós vemos ele ali com Áquila, com Priscila, e eles têm um trabalho árduo naquele lugar, porque pensa, uma grande cidade aí com mais de 250 mil pessoas, habitantes que eram religiosos, que eram ímpios, habitantes que eles tinham conhecimento da sua religião, habitantes que eram convictos daquilo que eles criam. E Paulo, quando foi fundar essa igreja junto com seus irmãos discípulos ali de Cristo, eles encontraram grandes dificuldades, porque era uma cidade totalmente devota, uma cidade onde o povo tinha um coração duro. Porém, ele trabalha ali incansavelmente durante 3 anos aproximadamente sobre aquela cidade. E nós vemos hoje que o nome de Paulo, quando as pessoas chegam nas ruínas de Éfeso, o nome de Paulo ainda é citado, é lembrado, e eles nem sequer se lembram da deusa Diana. E tudo isso para a honra e glória do Senhor. Mas por que é importante nós falarmos sobre a cidade de Éfeso? Porque a igreja na cidade de Éfeso, por mais que enfrentou todas essas dificuldades, a igreja tinha uma grande relevância na palavra, era uma igreja firmada na doutrina, era uma igreja que estava sempre buscando ao Senhor, sempre, como o texto diz, desmentindo aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram. Era uma igreja que trabalhava incansavelmente, era uma igreja que tinha um amor por aquele trabalho, um amor pela obra e por tudo aquilo que fazia naquela época na igreja. Só que ela se esqueceu de algo, e é isso que Jesus, através de João, diz para aquela igreja. Ele começa falando elogios, ele começa dizendo para elas: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Sabe, era uma igreja, era irmãos, era um povo que trabalhavam, era um povo que incansavelmente doavam suas vidas para que o nome de Jesus fosse conhecido. Era uma obra que tinha uma grande relevância. Porém, logo depois vem a denúncia de Cristo sobre aquela igreja. No versículo 4, quando ele diz: todavia eu tenho contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. E por que esse primeiro amor é tão sério, que Jesus, através de João, traz sobre eles essa reprovação, e que no final do versículo 7, onde nós vemos, no versículo 5, onde nós vemos, ele fala que removeria dele o candelabro, o lugar onde eles estavam, o lugar da salvação. Por que a perca do primeiro amor, por que deixar o primeiro amor é tão sério assim? Deixa eu te lembrar algo. Talvez você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, ou talvez você já está na caminhada com Cristo há algum tempo, mas eu quero te relembrar isso, que o primeiro amor, ele é o primeiro mandamento. Lá em Mateus 22, 37 a 40, Jesus ele responde dizendo: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora olha a seriedade que existe no amor. O amor não é apenas um sentimento que nós devemos ter por Deus. O amor não é algo que toca o nosso coração. O amor por Deus não deve ser aquele arrepio que a gente sente, aquele calor do Espírito Santo. Não é isso que a gente precisa considerar, e muito menos viver como dizendo que é amor. Mas o que é o amor? É o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele com todas as tuas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E toda a forma de amar a Deus diferente disso não é o amor que Deus espera. Toda forma de amor que está
desviada, que está desvinculada da figura de Deus, não é um amor puro, é um amor corrompido. E Deus não aceita um amor corrompido de ninguém. Ele não precisa disso. E é por isso que Ele diz que é necessário que amemos de todo o coração. É isso que Ele exige de nós, um amor de todo o coração. Sabe, quando nós colocamos tudo o que nós fazemos acima de Deus, quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, quando nós dedicamos tempo sobre outras coisas mais do que nós dedicamos tempo a Deus, nós estamos cometendo um pecado muito sério, muito grave, porque nós estamos violando, nós não estamos cumprindo o amor pelo Senhor. Então, por isso que é tão sério nós lembrarmos isso essa noite. Sabe por que isso é importante? Nós temos vivido dias onde o amor de muitos se esfriaria com o cumprimento da palavra do Senhor. O amor de muitos tem se esfriado, o amor de muitos tem saído pelo ralo. Muitas pessoas têm dado lugar à iniquidade, dado lugar a tantos pensamentos malignos, a tantas coisas que o inimigo traz ao coração, e o amor vai se esfriando, e o amor vai sendo deixado de lado. Sabe, a grande verdade é que nós precisamos essa noite relembrar tudo o que o Senhor espera de nós, e é necessário que amemos de todo o nosso coração. Outro fato que o amor, ele simboliza, ele significa. Por que o amor é tão importante? Porque sem o amor nós nos tornamos orgulhosos. 1 Coríntios 8, 1-3 diz o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Sabe, tantas pessoas se tornando orgulhosas, tantas pessoas deixando com que o amor pelo próximo se esfrie, tantas pessoas investindo o seu tempo em conhecimentos filosóficos, em conhecimento de homens, e deixando com que o amor por Deus se esfrie em seu coração. É necessário buscar o conhecimento, é necessário sim estudar, ler, é claro que é necessário, mas nunca, jamais deixar com que o amor, com o motivo das primeiras obras, com aquilo que era a motivação do nosso coração quando começamos, nós não podemos deixar com que essas coisas apaguem, sufoquem o amor do Senhor dentro do nosso coração, porque se nós esquecemos do amor por Deus, se esquecemos deste amor, nós começaremos a tratar as pessoas de maneira orgulhosa. E se nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, nós também estamos cometendo um grande pecado, e estamos pecando contra o caráter de Deus. Por isso que é necessário o amor genuíno. Por isso que Cristo, através de João, advertiu aquela igreja de Éfeso. Mas de repente você fala, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia tanto. Sim, eles faziam isso exatamente. Mas você se lembra quando Jesus disse que todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo esse eu conheço. Aqueles naquele dia muitos dirão, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós batizamos. Sim, no nome de Jesus. Muitas pessoas fazem isso, mas a grande verdade é que o grande problema nunca esteve no nome de Jesus, mas sim no nome daqueles que fizeram essas coisas sem amar ao Senhor, fizeram essas coisas com iniquidade em seus corações, e os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Por isso que é tão importante, é tão necessário lembrarmos do amor nessa noite, principalmente o amor do Senhor. Mas o que seria esse primeiro amor? Algumas traduções dizem as primeiras obras. Sabe, é aquilo que nos trazia motivo, é aquilo que motivava o nosso coração, é aquilo que motivava as nossas ações, era o ponto de partida para fazermos algo ao Senhor. Sabe, muitas das vezes
no início da nossa caminhada, nós movidos pelo amor tão genuíno, tão puro, e nós ficávamos ali na presença do Senhor por vários momentos. Às vezes nem sabia orar, às vezes nem sabia cantar, às vezes nem sabia o que falar, mas a gente ficava ali, colocava um louvor, colocava um hino, e só ficava ali na presença do Senhor por vários e vários momentos, e aquilo preenchia a nossa alma, e aquilo nos enchia por completo, e o nosso prazer estava totalmente em estar naquele momento de amor, de relacionamento com o Senhor. Sabe, muitas das vezes, quando nós tivemos um encontro com o Senhor pela primeira vez, o nosso coração se encheu de uma alegria tão grande que tudo que a gente queria era pregar para todo mundo, era sair falando para todo mundo, como aquela música que a gente gosta, é gritar para o mundo inteiro, eu te amo, era isso que a gente tinha vontade de fazer. Mas infelizmente os tempos se passam, e infelizmente os dias se passam, e aquilo que não deveria acontecer acaba acontecendo, que é a iniquidade tomando conta dos nossos corações, e o amor pelo Senhor se esfriando cada vez mais, a ponto de o Espírito Santo sussurrar em nossos ouvidos, e a gente não conseguir entender mais que é Ele falando, a ponto de estarmos de madrugada, e sermos despertados, e a gente acha, eu perdi o sono, e a gente não se lembra que o Senhor fazia isso no início, nos acordando, nos chamando para orar, para falar com Ele. Muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor aos nossos ouvidos e falamos, não, isso é um pensamento, isso é algo da minha cabeça. Por que que isso aconteceu? Por que que nós deixamos o amor pelo Senhor se esfriar? Por que que nós decaímos da graça? Por que que o amor do Senhor não é mais o motivo das nossas ações? Por que que o amor pelo Senhor, o primeiro amor, não é o combustível que queima em nossos corações, para que a gente possa acordar todos os dias e viver e agradecer ao Senhor, chegar no final do dia, dizer graças te dou, Senhor, Criador dos céus e da terra, porque me destes mais um dia. Aonde está o amor pelo Senhor? Sabe, quando nós trocamos o Senhor por qualquer outra proposta, quando nós deixamos de estar com o Senhor, deixamos de ler a sua palavra, deixamos de ajudar um próximo, deixamos de ajudar o irmão, deixamos de prestar socorro, para muitas das vezes tomar atitudes orgulhosas, dizer, não, eu estou muito bem aqui, eu estou confortável aqui, eu não vou fazer nada porque aqui eu estou bem. Por que que isso tem acontecido com a gente? Por que que isso está acontecendo contigo, jovem? Por que isso está acontecendo contigo, você que está nos ouvindo? Por que você deixou o amor esfriar? Como o Alan cantou sobre a lenha queimar todos os dias no altar, quando Deus disse que a lenha deveria queimar, que o fogo deveria queimar todos os dias, e a chama não se apagaria sobre o altar. Por que que nós deixamos de colocar lenha na chama? Por que que nós deixamos de alimentar a fogueira no nosso coração todos os dias? Por que que isso acontece com a gente? Por que que nós estamos deixando isso acontecer? O Senhor reconhece o nosso trabalho, o Senhor reconhece aquilo que nós fazemos para Ele, nada do que nós fazemos para Ele é em vão, nada, você pode ter certeza disso. Inclusive essa semana foi ministrado aqui, de que nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. O Senhor não se esquece, Ele não se esquece de uma ajuda que você prestou, Ele não se esquece de algo que você fez, Ele não esquece de nenhuma das orações que você fez. Isso está tudo guardado dentro dEle, porém é necessário nós tomarmos consciência daquilo que nós estamos fazendo, com o amor do Senhor dentro dos nossos corações. É necessário nós
cairmos na real para aquilo que nós estamos fazendo e vivendo e chamando de cristianismo, e vivendo e chamando de vida cristã. É necessário olharmos para si. Sabe aonde também o amor do Senhor pode se esfriar do nosso coração? Quando nós começamos a viver como se não fôssemos diferentes do mundo. Quando nós começamos a viver como se nós fôssemos igual ao mundo. Quando nós começamos a viver parecidos com o padrão do mundo. Quando nós começamos a viver de acordo com a moda, de acordo com tudo aquilo que todo mundo faz, todo mundo diz, está na moda, é legal, vai dar visualização, vai dar like, eu vou fazer. Não. Não devemos nos conformar com o padrão deste mundo. Não devemos entrar na forma deste mundo. Se Deus tem um padrão para nós vivermos, se Deus tem uma forma, uma medida para que a gente possa viver, por que a gente vai continuar nos conformando em viver abaixo daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Não viva abaixo daquilo que Deus tem para você. Não viva abaixo, não deixe com que sua vida seja algo contrário àquilo que Deus tem para você. Não se contente achando que aquilo que você tem feito, que às vezes você fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Não viva achando isso, porque é assim que vai se esfriando o amor. De repente você se encontra numa situação hoje onde você não consegue orar mais, onde você não consegue ler mais, e aí você fala, Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que eu não consigo? E aí você começa a procurar motivos. É porque eu não estou orando mais às 6 horas. É porque eu não estou indo mais na igreja. É porque eu não estou mais fazendo isso. Quantas e quantas vezes nós tomamos atitudes, nós trocamos o Senhor por qualquer coisa, quando na verdade o Senhor é aquilo que nós devemos considerar com grande valia, com algo com maior valor em nossas vidas. Lembra da parábola do tesouro, aonde um homem estava em um território, em uma fazenda, e ele tinha toda aquela propriedade, ele tinha tudo aquilo lá, e de repente um dia ele encontra um tesouro escondido. Ele encontra algo de grande valor. Ele encontra algo que era mais importante para ele. E ele vai e vende tudo que ele tinha e fica com aquele tesouro. Ele vai e vende tudo que tem e fica com aquele tesouro. Ele toma posse daquele tesouro como se fosse aquilo que fosse mais importante na sua vida. Lembra da pérola de grande valor? Lembra quando existiam outras pérolas ali, mas um homem encontra então uma pérola de grande valor, e ele vai e vende tudo que ele tem, ele vende todas as outras coisas para ficar com aquela pérola. Por quê? Porque ele encontrou aquilo de mais precioso que ele buscava, ele encontrou o que mais importava, aquilo que mais tinha valor para a sua vida. Ele foi e vendeu tudo para correr atrás da única coisa que importava. Quando vamos parar de correr atrás do mundo, quando vamos parar de seguir o mundo para correr atrás da única coisa que interessa, quando vamos abrir mão dos prazeres do mundo, dos padrões do mundo, para viver de acordo com o que Cristo tem para as nossas vidas, quando vamos fazer isso, quando nós vamos dizer aquilo que Paulo diz, eu tenho um grande conhecimento, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou de dupla cidadania, eu sou o cara, eu conheço muitas coisas, eu fiz isso, eu sou fariseu dos fariseus, mas tudo isso eu considero como perda, como esterco, como algo desprezível, com algo que não tem valor nenhum, pelo conhecimento de Cristo,
Cristo é tudo para as nossas vidas. Entenda, pelo amor de Deus, isso essa noite. Por que que eu comecei falando da igreja de Éfeso? Por que que nós fazemos essas comparações? E por que que eu dei esses exemplos? Porque eu quero nessa noite que você entenda isso. O Senhor está nos trazendo à memória aquilo que nós devemos fazer e viver e permanecer diariamente fazendo e vivendo, que é ouvindo a sua voz, que é amando Ele diariamente, para que cada vez mais, como aqui diz em Coríntios, que quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Será que hoje nós somos conhecidos por Deus? Será que hoje nós podemos dizer que se Deus estivesse nos procurando, será que Ele nos encontraria no lugar aonde estávamos desde o início? Será que Deus olharia para nós e Ele nos veria com a mesma pureza, com a mesma simplicidade, com a mesma vulnerabilidade do início, com o mesmo amor? Ou será que Ele nos veria arrogantes, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres mais do que a Deus? Será que Ele nos encontraria dessa maneira? Tenho visto as suas obras, eu vi todo o seu trabalho, eu vi tudo que você fez incansavelmente. Todavia, porém, eu tenho contra ti que abandonaste, que deixastes, que se esquecestes do primeiro amor. Lembra-te, portanto, da onde caístes. Ainda existe esperança, ainda existe uma oportunidade, ainda existe esperança para a sua vida, ainda existe esperança para os seus dias. Lembra-te de onde você caiu, lembra-te disso. Muitas das vezes nós lemos isso e achamos que é cair em pecado, que é fazer algo grave contra o caráter do Senhor. Sim, também é isso. Mas lembrar de onde caiu é lembrar de onde você começou a se esquecer do primeiro amor. É lembrar daqueles dias que você começou a se esquecer. Como já dizia meu pai, um homem não cai de um dia para a noite, ele vai caindo durante os dias. Lembra-te de onde você começou a negligenciar. Lembra de onde você começou a falar: não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, eu vou ficar aqui. Lembra disso, desses dias. Foi aí que começou a esfriar o amor no seu coração. Não existe a maior mentira é dizer que alguém se tornou ateu, que alguém não ama mais o Senhor, que alguém se desviou, se saiu do caminho, dizendo que não ama mais o Senhor da noite para o dia. Não existe isso. Na verdade, já existia um amor corrompido, um amor no seu coração que não existia mais pelo Senhor. E tudo aquilo que as pessoas decidem, no final das contas, dizendo: eu não quero mais o Senhor, eu não quero mais Cristo, eu não quero mais saber de igreja. Na verdade, é só a exposição daquilo que estava dentro, no seu coração, no seu interior há tempos. E quantas vezes nós estamos como a igreja de Éfeso, vivendo, trabalhando, produzindo, agora não mais, mas indo à igreja todos os finais de semana, mas dentro de nós o Senhor tinha uma denúncia, tinha uma reprovação. Sabe, muitas das vezes nós vivemos e nós entramos em um ativismo, onde nós vivemos no automático, nós fazemos, e aí a gente olha para si e se questiona: Senhor, aonde está a motivação de tudo isso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Você já parou para se perguntar: por que eu vou na igreja toda semana? Você já parou para se perguntar: por que eu oro? Por que eu faço isso? Por que eu leio a Bíblia? Você já parou para se perguntar? E muitas das vezes nós nos esquecemos da motivação principal, que é aquilo que deve reger a nossa vida,
que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o entendimento, abrir mão de tudo e correr atrás, abrir mão de todas as riquezas, abrir mão de todo o conhecimento humano, abrir mão de todo o profissionalismo, abrir mão de todos os prazeres, abrir mão de todos os manjares, de todas as propostas, para que a gente possa viver plenamente a vida que Deus espera que nós vivamos. Lembra-te, portanto, de onde caístes, e arrepende-te. Arrepende-te. Metanoia é a palavra no grego. Arrependimento é mudar de direção, é estar indo em uma direção e no meio do caminho você mudar completamente de direção, é mudar totalmente de mentalidade, é mudar completamente de visão, é mudar completamente de vida, de atitude, de decisão. Arrepende-te, arrepende-te. Lembra das primeiras obras e não fica só com isso na sua mente, falando, era tão bom quando eu orava, era tão bom quando eu fazia, eu era tão crente. Não, para com isso. Lembra disso, mas que isso seja motivo, combustível para que você possa se arrepender e dizer, Senhor, eu não quero mais viver da maneira que eu estou vivendo. Eu quero me arrepender, eu quero me entregar, eu quero me apaixonar novamente pelo Senhor. Eu quero me entregar novamente, eu quero perder noites de sono, eu quero, Senhor, abrir mão de muitas das vezes estar fazendo qualquer outra coisa para ficar só mais alguns minutos com o Senhor. Lembra de onde você caiu, abandona tudo. Você lembra do jovem rico que chegou diante de Jesus? E ele disse, Rabi, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus disse, cumpre a lei, cumpre os mandamentos. E ele disse, eu faço isso desde cedo, desde a minha infância. Jesus vira e diz para ele, então uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e então me siga. Olha só o convite que esse jovem recebeu. Olha o convite, olha a oportunidade que esse homem teve. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, tudo que eu queria era nascer nos teus dias, nascer na época que Jesus estava aqui, para poder caminhar e aprender com Ele. E olha essa oportunidade que esse jovem perdeu. Ele preferiu os seus prazeres. Sabe, um dia a Bíblia não diz isso e a gente não vai encontrar isso em nenhum lugar. Mas pensar nisso nos faz entender uma coisa, que se esse jovem viveu até a sua velhice e ele teve tempo para refletir sobre tudo que ele fez na sua vida, eu tenho certeza que ele se lembrou daquele convite de Jesus. E quem sabe ele não se questionou, Senhor, eu daria tudo novamente para poder ouvir a tua voz me chamando de novo. Mas talvez essa não foi a realidade dele, mas é a realidade de muitas pessoas, e que não seja a sua realidade, chegar no final da sua vida e dizer, Senhor, eu daria todas as minhas forças para que eu pudesse ter dedicado toda a minha vida a Ti. Pensa o tanto que deve ser desgostoso, tanto que deve ser totalmente algo sem prazer, chegar no final da vida e se lembrar que um dia você deixou ao Senhor para viver tudo que você queria, e no final da sua vida dizer, Senhor, tudo que eu fiz e escolhi, nada me trouxe a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Eu abriria mão de tudo para ter o Senhor novamente em meus dias. Sabe, não existe um convite que nos faça perder tantas e tantas coisas, mas que ao mesmo tempo nos faça ganhar a coisa principal que nós temos, que é a vida eterna. Não existe um convite que nos faça perder tantas coisas neste mundo, como um convite do siga-me de Jesus.
Não existe um convite que nos faça perder tantas coisas. Na verdade, um convite, ele é aquilo que te faz ganhar, é aquilo que te chama para participar de algo. E você até ganha com aquilo. Mas o convite de Jesus é: deixe tudo que você tem, abandone, vende tudo, queime, lança fora, se despede, termina, quebra, joga fora, apaga. Vem, deixa tudo e me segue. Mas para onde, Senhor? Para onde? E o Senhor responde isso. No final de Apocalipse nós podemos ver que a história finaliza, o desfecho, ele se concretiza e Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é vitorioso sobre todo o mal. E ele diz: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais doença. Lá não existe coronavírus, lá não existe câncer, lá não existe nenhum tipo de doença. Por quê? Porque todas essas coisas se desfizeram. E agora, pelos olhos da fé, nós podemos imaginar contemplando o Senhor na eternidade, contemplando ao Senhor de eternidade em eternidade. E agora, você que ouviu essa palavra e tem consciência daquilo que você está fazendo, eu acredito que ninguém aqui é mais criança. Você tem consciência daquilo que você decide, daquilo que é bom ou ruim para a sua vida. E se você é uma pessoa que tem pelo menos o conhecimento lógico, a Bíblia está aqui, ela nos conta toda a história e ela nos revela o fim. Isso é tão incrível que Deus nos revela o fim de todas as coisas. Agora, o Senhor revela o fim, porém Ele não pode decidir por você como você vai terminar. Você vai querer ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Será que você nessa noite vai tomar a escolha que vai mudar toda a sua vida? E não é uma escolha para quem não é crente, simplesmente não. É uma escolha também para aqueles que são cristãos. É uma escolha para todo homem ou mulher que deseja mudar de vida, abrir mão de tudo e seguir ao Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas. Decida isso essa noite. Lembra de onde você caiu, arrepende-te e volta a fazer aquilo que você fazia no início. Volta ao primeiro amor. Feche seus olhos nessa noite enquanto o Alan vai ministrar mais uma canção aos nossos corações. Que você possa colocar a mão no teu coração onde você estiver e dizer: Senhor, me perdoa por tantas coisas que eu fiz. Senhor, me perdoe por ter esquecido das primeiras obras. Me perdoe por ter esquecido do primeiro amor. Me perdoa por ter esquecido do motivo de acordar todas as manhãs. Nos faz lembrar, Senhor, das primeiras obras. Nos faz lembrar, Senhor, quando éramos crianças inocentes, que só queríamos saber dos braços do Pai, só queríamos ficar ali com o Senhor todos os momentos. Ah, Senhor, quantas vezes nem existia desejo de fazer outra coisa, de sair do quarto, de ir fazer alguma atividade, de até mesmo ir trabalhar, porque estávamos ali ouvindo um louvor, e aquilo entrou em nosso coração, e o ambiente que estávamos, o quarto, o carro foi invadido pela Tua presença, e não queríamos mais outra coisa senão ao Senhor. Nos faz lembrar, Senhor, de quando Te trocamos por qualquer outra coisa, e nós precisamos nos arrepender disso. Nos faz lembrar, Senhor, de todos esses momentos. Nos faz lembrar, Senhor, de como a história conta de um sapateiro que
ele engraxava sapatos, ele engraxava ali na praça e ficava engraxando. Até que um dia se encontrou com um homem grande de propriedades. E esse homem gostou tanto do trabalho dele que fez um convite para que esse engraxate, esse sapateiro pudesse ir trabalhar com ele nas suas propriedades. Então aquele homem deu para o engraxate um pouco de suas terras para que ele pudesse viver e melhorar de vida. Então ele começou a prosperar, até que o engraxate chegou no final da sua vida. E ele não tinha familiares, ele não tinha alguém que pudesse colocar aquelas propriedades em seu nome. Mas então ele chamou aquele engraxate e disse para ele: você é a única pessoa que esteve do meu lado esse tempo todo. Você foi tão fiel, tão justo, tão honesto. E agora eu vou morrer, eu já estou no final da minha vida. E eu preciso deixar tudo isso para alguém. E eu vou deixar para você. Porém, existe um lugar, um cômodo na casa que eu não vou mexer. E um dia você vai descobrir que lugar é esse. E então aquele grande homem, ele falece. Já na sua velhice ele falece. E aquele engraxate então se torna dono de tudo aquilo. Se torna um homem rico, um homem com todas aquelas propriedades. E um dia então ele estava lá naquela mansão, naquela propriedade. E ele vê um quartinho simples. Ele se lembra daquilo que o dono tinha falado para ele. E ele entra ali, não tinha nem porta naquele lugar. Era um lugar escuro, baixinho. Era um cômodo ali sem reboco, era só no tijolo. E quando ele acende ali uma luz bem fraquinha, como se fosse uma lamparina. E quando ele olha, estava num cabide o seu avental todo cheio de graxa. Estava ali o material que ele usava para engraxar os sapatos, para consertar os sapatos. E tinha um banquinho ali de madeira. E ele foi então, sentou naquele banquinho, pegou o seu avental que ele usava, colocou em si novamente e começou ali a engraxar um sapato que estava ali. Sabe, é necessário que o Senhor nos lembre essa noite disso. Por mais que venhamos crescer, por mais que venhamos nos tornar alguém, por mais que venhamos ser alguém, ser um homem e uma grande mulher de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, nunca, jamais nós devemos esquecer o primeiro amor, as primeiras obras, os pequenos começos. Jamais nós devemos esquecer de onde saímos. Jamais. Mais uma vez, feche seus olhos. Abra os meus ouvidos, quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor outra vez. Diga isso, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor outra vez. Você vai dizer bem forte agora sim: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero
nós nos entregamos totalmente a Ti. Pai, nós nos rendemos totalmente, Senhor, à Tua vontade, para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor. Para que o Senhor encontre em nós um coração contrito e quebrantado, um coração ensinável, meu Pai, um coração disposto a fazer a Tua vontade. Pai, dai-nos, Senhor, olhos como os de pomba, que olham só para uma única coisa. Dai-nos olhos, meu Pai, que olham somente para Ti, Deus. Nós fazemos, meu Pai, um compromisso com o Senhor. Que nunca falte, meu Pai, as lágrimas em nossos olhos. Que nunca falte, Senhor, as lágrimas em nossos olhos. Rega todo o coração seco, Pai, com a Tua água, com a Tua fonte da vida, com as águas vivas, com o rio de águas vivas. Pai, que a simplicidade, que a humildade faça parte dos nossos dias, até a Tua vinda, Senhor. Restaura em nós o primeiro amor, Senhor. Queremos nos encontrar aprovados diante de Ti. Limpa os nossos corações, limpa as nossas mãos, purifica as nossas vestes. Que possamos nos encontrar no lugar do início. Que possamos nos encontrar no centro da Tua vontade. Que o Senhor continue sendo todos os dias, como o Senhor sempre foi, o motivo do nosso viver, o motivo do nosso respirar, o motivo de acordarmos todas as manhãs. Que nunca, Senhor, venhamos nos esquecer de onde nós começamos, de onde nós saímos. Que nunca, jamais, Senhor, venhamos nos esquecer do primeiro amor. Que jamais, Senhor, venhamos nos esquecer das primeiras obras. E assim nós te pedimos, meu Pai. Nós te pedimos, meu Pai. Nos livra, Senhor, de viver uma vida sem devoção. Nos livra de viver, meu Pai, sem as lágrimas em nossos olhos. Nós te pedimos isso, Senhor. Oh, Senhor, quão terrível seria se não te conhecêssemos, Senhor. Quão terrível será se nós vivermos como se nunca tivéssemos te conhecido, Senhor. Mas obrigado por ter sido encontrado por Ti. Obrigado porque antes mesmo de Te escolher, o Senhor já nos escolheu, já olhou para nós. O Senhor já nos aceitou, o Senhor já nos amou, o Senhor já nos recebeu. Obrigado, Senhor, obrigado. Restaura em nós o primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus. E para finalizar, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, aquele que consegue ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Permaneça fiel, permaneça com os olhos em Jesus, e jamais se esqueça do primeiro amor. Deus abençoe sua vida. Amanhã teremos mais uma transmissão às 19h30.
esteja conosco, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.